Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. A data é para conscientizar a sociedade sobre a importância de políticas públicas que garantam esse direito tão fundamental a todos. No Brasil, a saúde é uma garantia constitucional. Apesar disso, nem sempre é possível evitar que falhas na prestação do serviço cheguem à justiça. Vamos conferir na reportagem de Evne Araújo. A Constituição da República reconhece a saúde como um direito fundamental. Ela é, inclusive, relacionada diretamente a outras garantias, como o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. O Estado tem o dever de fazer o que for necessário para a efetivação da saúde. O poder público, como prevê a Constituição, é obrigado a oferecer serviços de qualidade, medicamentos, tratamentos, novas tecnologias e políticas de prevenção de doenças e de bem-estar da população. Segundo o governo federal, o Sistema Único de Saúde atende mais de 190 milhões de pessoas. A estimativa é que mais de 80% dos brasileiros dependam exclusivamente do SUS para qualquer atendimento. Mas nem sempre é possível prestar assistência com eficiência e muitos casos acabam na justiça na tentativa de preencher a lacuna deixada pelo serviço público. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, atualmente há 520 mil processos referentes à saúde em tramitação no Poder Judiciário. A Secretaria de Saúde de São Paulo estima que existam 47 mil processos judiciais com demandas de saúde. Metade deles são relativos a acesso a medicamentos, dos quais 90% não estão padronizados no SUS. Quem conta com a saúde suplementar também não está livre da possibilidade de recorrer à justiça para ter um tratamento garantido. Segundo o CNJ, em 2021, foram registradas 142 mil novas ações relativas aos planos de saúde. Entre as queixas mais apresentadas estão negativa de cobertura assistencial, reajuste de mensalidade e manutenção de contratos. E a repórter Evne Araújo conversou com o advogado Elton Fernandes, especializado em direito à saúde, sobre os principais desafios nesta área. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Elton Fernandes, muito obrigada por participar conosco aqui no Jornal da Justiça. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vida longa à TV e à Rádio Justiça. Doutor, as operadoras de plano de saúde têm cumprido a função social de atender o cidadão com dignidade ou ainda há um lapso entre o cumprimento da legislação e o serviço oferecido por elas? Evelyn, é assim, tem 50 milhões de brasileiros que utilizam a saúde suplementar. Então, evidentemente, dentro desse espectro todo, nós vamos encontrar muita gente muito satisfeita e muita gente muito insatisfeita. De modo geral, o que a gente percebe é que a judicialização da saúde tem crescido muito nos últimos anos, a despeito aí até do avanço da legislação que a gente tem, permitindo que as operadoras de saúde, por exemplo, elas analisem casos mesmo fora do rol da ANS, baseado em evidências científicas. Essa não tem sido uma prática de cotidiano das empresas. O rol da ANS termina sendo, muitas vezes, tudo aquilo que uma empresa cobre e o que leva, invariavelmente, com que pacientes vão à justiça. Então, eu tenho um sentimento meio misto nessa história de dizer assim, é muito bom a gente ter uma saúde suplementar, ela funciona muito bem em muitos aspectos, mas a limitação que é imposta aos consumidores muitas vezes, sobretudo para aqueles casos mais fora da curva, para aqueles casos, por exemplo, de pacientes mais graves, ainda é muito drástico. Então, parte expressiva dessas empresas não cumprem adequadamente sua função social. A gente fala em judicialização da saúde, que é uma coisa que tem preocupado bastante o Poder Judiciário, né? Existem maneiras de a gente pensar em como diminuir esses conflitos para que eles não precisem chegar ao Judiciário, que eles possam ser resolvidos antes, né? Eu acho muito interessante essa questão, porque quando a gente fala da judicialização da saúde, muita gente está pensando que nós estamos falando sempre de medicamentos que custam 9, 10 milhões de reais. E esse não é o cotidiano de quem advoga na judicialização da saúde. O cotidiano, muitas vezes, é o do seu José e da Dona Maria, por exemplo, que precisam de fralda para o filho, e que isso é um item de saúde, porque faz parte de um item importante de higiene. Isso a gente está falando muitas vezes de vacina, a gente está falando muitas vezes de medicamentos de pressão, a gente está falando de coisas absolutamente triviais que chegam no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário acaba sendo sobrecarregado com questões que deveriam ter sido bem mais elaboradas pelo gestor público. A judicialização não é um mal em si,
A grande questão que a justiça ultimamente, inclusive, tem melhor sopesado é que a não privilegiar, inclusive, na judicialização, aquelas pessoas com maior poder aquisitivo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa mais pobre não tem sequer condição de contratar um advogado e ir para a justiça. Quem vai para a justiça, às vezes, é a pessoa um pouco mais rica, e aí ela acaba tendo, inclusive, uma vantagem adicional sobre aquele que já não tem nenhum recurso. Isso tem sido combatido pela justiça. A gente percebe muito claramente que nos últimos anos as decisões elas têm exigido muitas vezes que para eu pedir para o sistema público de saúde um medicamento que, por exemplo, não está na lista do SUS, eu preciso comprovar a hipossuficiência de recurso. Eu preciso comprovar que não existe outro tratamento. Por quê? Porque, claro que a gente não pode tornar a exceção a regra, mas a gente também não pode ignorar que, às vezes, pode ter um médico interessado em que você use um produto e não outro. E a justiça não pode coadunar e não tem coadunado com esse tipo de questão. Doutor, essa questão de corrigir essas distorções, que tem sido muitas vezes, como o senhor falou, o papel do Poder Judiciário, numa falha até do Poder Legislativo em legislar, criar novas leis, regulamentar questões relacionadas à saúde, a pandemia trouxe isso muito evidente. O que a pandemia trouxe de lição também nesse sentido, em relação ao Poder Judiciário e em relação a esse arcabouço jurídico que às vezes é muito antigo, né? Sabe que é muito interessante, porque foi com a pandemia que a gente passou a prestar mais atenção ao papel regulador da Anvisa, que foi muito importante na pandemia, o papel de a gente cobrar um pouco mais do gestor público, inclusive mais assertividade nas ações, distribuição de vacina, critérios mais claros qual a população que vai ser vacinada, por exemplo. Tudo isso foi bastante importante. Agora, eu acho que, de qualquer forma também, quando a gente passa por uma pandemia, a gente, claro, avançou em tecnologia, o avanço tecnológico que a gente permite hoje é muito maior, mas sobra aqui uma grande lição a fazer, um dever de casa, que é poder entender, basicamente, que essas questões de acesso à saúde, de saneamento básico, se a gente pensar, por exemplo, na principal questão de que um vírus sai da China, e aí ele atinge o mundo inteiro, por exemplo, como a gente imagina que tenha sido em Wuhan, o começo de tudo isso, a gente pode pensar que a desigualdade, a miséria, a fome, a falta de acesso à saúde em qualquer lugar, ela é capaz de afetar a população no mundo inteiro. Então, repensar o sistema público e privado de saúde, torná-lo mais humano, mais efetivo, torná-lo mais próximo da população, tudo isso é um legado que a gente vai ter que discutir. É só o começo de uma longa história que a gente pode construir pela frente. Perfeito, doutor Elton Fernandes, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Para mim é um prazer estar com vocês sempre. Muito obrigado pelo convite, espero ter sido útil.